Contrariando algumas previsões, a inteligência artificial tem ido além das atividades repetitivas e substituído o ser humano também em trabalhos criativos. Mas o que isso causará para a criatividade humana? É o que a gente investiga nesse episódio. Olá pessoal, eu sou Caio Corrêa e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. O recente salto evolutivo das IAs e o avanço dessas ferramentas no chamado campo generativo deixa dúvidas sobre o papel da criatividade humana no futuro. Se as máquinas já são capazes de desenvolver imagens, textos, músicas e vídeos, que espaço será reservado para nós em atividades de criação? E para falar sobre isso, hoje eu recebo o Ednei Souza, professor da SPM e conselheiro de Inovação e Tecnologia. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da SPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Ednei, seja bem-vindo novamente aqui ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, cara. É sempre um prazer poder voltar aqui e conversar com vocês. Exatamente. E, querido, eu sei que a gente já falou bastante sobre inteligência artificial esse ano. Eu sei que você também, né, já está com o cabelo branco de tanto falar de inteligência artificial esse ano. Mas é interessante, porque quanto mais a gente se acostuma com a utilização, com efetivamente, né, a difusão aí e mais pessoas se utilizando da ferramenta para facilitar processos e agilizar coisas e tal, uma coisa que a gente sempre fica com esse receio é quais desafios que a inteligência artificial ela impõe para a criatividade. Porque a gente discute muito de, não, que a IA vai desenhar tudo para você, vai fazer a sua música, vai... Mas, tipo, como que a gente consegue se adaptar a essa realidade e há necessidade desse receio? Assim, quanto mais a gente compreende algo, melhor a gente usa. Né? Para a gente usar bem, a gente tem que entender. E quando a gente começa a usar, isso nos traz outras perspectivas e percepções. Uma coisa é você estar olhando de fora, a inteligência artificial, outra coisa é você estar usando no seu dia a dia. Isso começa a te trazer novas perspectivas e percepções, isso começa a te trazer novos questionamentos, novas reflexões. Né? E aí a reflexão sobre como é que a criatividade vai impactar a nossa vida com a inteligência artificial é uma pergunta comum, é uma pergunta corriqueira, como você brincou, estou ficando com os cabelos mais... Se for deixar os cabelos mais brancos, esses aqui vão acabar, né? Vou ficar 100% branquinho até o final desse ano, né? Mas a gente precisa passar pela própria reflexão sobre o que é a criatividade, né? Porque às vezes a gente pensa, se eu desenhar algo bonito, né? Eu estou sendo criativo ou eu estou só apenas empregando uma técnica manual que eu aprendi muito bem, né? O quão diferente é uma pessoa que faz artesanato, uma pessoa que borda, uma pessoa que pinta, uma pessoa que desenha, né? Existem graus e tipos de criatividade diferentes. Eu acho que às vezes a gente não compreende nem a clareza, né, do que é criatividade e isso torna tudo ainda mais confuso, né? Eu gosto muito de uma definição de criatividade que fala que a gente combina elementos para criar coisas incomuns no nosso dia a dia, né? E o que é incomum também é subjetivo, né? Às vezes para você já viu aquilo que não é incomum, às vezes eu não vi, para mim aquilo é incomum e vice-versa. Então, a gente muitas vezes vê algo bonito e a gente não sabe se identifica aquilo como criativo ou não. Se a gente olhar outras definições de criatividade, vai dizer que é você criar algo novo, né? Algo interessante, algo atraente, enfim. Quando a gente pensa em fotos, quando a gente pensa em imagens, quando a gente pensa agora em vídeos, em áudios, a IA está criando tudo isso, né? Eu brinco que a gente foi enganado, né? Falaram que não, a criatividade humana, ela está livre desse processo da tecnologia, da automação. Na verdade, ela está criando. Só que ela para na recombinação de coisas que já existem. Porque como é que a inteligência artificial funciona? Ela foi treinada com grande volume de dados, ela encontra padrões, e aí quando você pede para ela criar, ela vai, através de probabilidade estatística, tentar reproduzir padrões que estão
na base de treinamento dela, né? Nós conseguimos ir um pouco além disso, né? Nós conseguimos perceber, às vezes, conexões onde não existe um padrão, que o padrão e conexão são duas coisas diferentes, padrões são coisas muito parecidas. Às vezes a gente faz conexões que não estão correlacionadas. Eu posso criar uma arte onde eu misturo essa caneta com essa caneca. Se você pedir para a inteligência artificial perguntar se existe algum padrão entre a caneta e a caneca, eu vou falar, não, são dois objetos completamente distintos. Ela só vai combinar esses elementos se ela tiver muitas fotos onde eles aparecem próximos. E ela vai entender que a proximidade nas fotografias, nos desenhos que ela tem, é um indicativo de que ela tem que colocar isso próximo na criação dela. Eu posso decidir combinar essa caneta com essa caneca de formas inusitadas, né, que a inteligência artificial não está preparada, né? Então, quais desafios? Eu acho que a gente tem o desafio de ressignificar e compreender melhor tanto a inteligência artificial quanto a criatividade, né? E entender, né, quais são os nossos potenciais e limitações dentro disso, né, dentro dessa nova relação. E é interessante você levantar isso justamente porque vários especialistas dizem, né, que a criatividade é uma das soft skills que deve nos diferenciar da inteligência artificial, justamente de, poxa, se eu quiser fazer uma caneca do formato de uma caneta, para mim, né, eu tenho essa possibilidade de, né, extrapolar essa ideia, enquanto para a inteligência artificial já é um pouco mais difícil, porque ela efetivamente não vai identificar esses padrões, não vai identificar efetivamente ali como que essas coisas se relacionam. Uma inteligência artificial, então, ela não pode ser criativa, né? Como que a gente classifica os textos e imagens produzidos pela IA generativa? É só remix mesmo? É só... não dá para ele, a partir, né, obviamente, dessas bases, a inteligência artificial criar algo efetivamente novo, 100%? Ela pode criar, só que ela vai depender de um aspecto da nossa criatividade. Eu digo que a criatividade importante para o ser humano na interação com a IA é a criatividade imaginativa. É a sua capacidade de imaginar possibilidades, traduzir essas possibilidades em prompts, dar esse prompt para a máquina, e aí ela vai entrar com a criatividade operacional, que é fazer isso acontecer. Né? Outro dia eu estava falando, por exemplo, que eu estava usando muito celular para... a pessoa estava querendo saber se comprava um celular novo para usar como intérprete, né? Uhum. E eu falei assim, olha, eu uso o recurso de intérprete no meu celular, mas eu não compraria só por causa disso. Se você já está querendo trocar de celular, faz sentido. O que eu mais uso com frequência, para ser bem honesto com você, é tiro foto num lugar que está com muita gente, e às vezes eu apago algumas pessoas. Tá todo mundo posando, todo mundo posa perfeito, tá... tinha alguém passando atrás. Vou lá e apago a pessoa, dá para fazer isso com os novos celulares da Samsung, só clicando ali, etc. E aí o pessoal fala, e aí uma pessoa comentou assim, nossa, que medo do Ednei tá apagando pessoas, né? E aí fez a analogia do apagar pessoas com um assassinato, né? Eu falei, nossa, né? Não tinha nem passado isso pela cabeça, né? Eu estava sem querer cometendo aí um novo capítulo do Faroeste Caboclo versão digital, né? Exatamente. E não gosto dessa pessoa, ela não foi em nenhum evento que eu participei, ela está apagada de todos eles. Aí me deu uma pira e eu falei, entrei no ChatGPT e falei assim, cria aí uma versão da letra Faroeste Caboclo, né, com analogias do mundo digital, onde, por exemplo, fala de apagar pessoas de foto como se fosse algo criminoso, né? E aí criou uma versão de faroeste, chama de faroeste digital, né, que falava que era um código, né, ele não sentia, mas as pessoas, quando ele queria, ele ia lá, apagava e tal. Então fez umas riminhas ali. Eu coloquei ela de volta no grupo onde surgiu isso. Aí uma pessoa pegou aquilo e transformou em música, usando Suno. Né? Ela fez uma versão rock nacional, que era originalmente Faroeste Caboclo rock, fez uma versão também sertanejo. Apesar de não ser um fã de sertanejo, eu achei que a versão sertanejo ficou mais interessante, combinou mais com o tipo de rima que a música tinha ali. Quer dizer, eu criei a letra desse Faroeste Digital, eu não criei a letra desse Faroeste Digital, eu criei a ideia, eu imaginei que ficaria bom, e eu passei isso no prompt e ele criou uma letra que as pessoas que viram gostaram tanto que foram lá e criaram uma música. Mas se a pessoa criou uma música, ela tocou instrumentos? Não, ela imaginou que aquilo ficaria bom em 2 ritmos diferentes e pediu para o Suno gerar, usando aquela letra em 2 ritmos. E um deles ficou interessante. Essa criação no final. A inteligência é algo criativo. A inteligência artificial criou. A inteligência artificial criou baseado na imaginação minha e da outra pessoa que utilizou o ChatGPT e o Suno, respectivamente, para criar essa música. Né? E dependeu de nós termos repertório.
né? Dependendo da gente conectar, de eu conhecer o Faroeste Caboclo, de Legião Urbana, na hora de falar, eu falei de apagar pessoas de foto, outra pessoa pegou em apagar pessoas de assassinato, eu pensei, caramba, isso parece, né, isso poderia virar um Faroeste Caboclo, podia virar essa letra que podia virar um sertanejo. Percebe como a gente dá saltos entre diferentes áreas? A gente estava falando de um recurso no celular, de repente virou uma analogia para assassinato, de repente virou uma letra de música, de repente que era rock, de repente virou um sertanejo. Essa é a parte da criatividade humana. Sim. Agora, esse sertanejo não teria surgido assim tão rapidamente sem inteligência artificial. Então nós usamos o poder criativo da inteligência artificial e usamos o poder criativo humano juntos nesse processo. Exatamente. Mas, Ednei, porque isso a gente está vendo bastante, né, repercutir, principalmente, né, no mercado profissional, da adoção massiva, né, da inteligência artificial por empresas e qual seria os prejuízos, né, justamente desse pensamento de que, não, então agora a gente pode substituir, né, todos esses cargos por um clique ali, seja do ChatGPT ou qualquer algoritmo, qualquer plataforma. A gente corre o risco de, efetivamente, por conta disso, viver num mundo mais padronizado e menos disruptivo, porque, querendo ou não, os saltos que você deu para ter um sertanejo do faroeste digital não surgiria da inteligência artificial. Foi uma coisa que vocês, a partir do repertório de vocês, a partir da vivência de vocês, a partir do diálogo de vocês, que conseguiram, né, fazer, né, guiar para esse caminho. Justamente por essas inteligências artificiais, elas buscarem de bancos de dados meio que, né, parecidos e tudo mais, a gente corre o risco de ter essa padronização? Vamos lá, acho que tem algumas nuances importantes aí na sua pergunta que a gente precisa passar. Uma é que quem está falando sobre inteligência artificial substituir pessoas não entendeu ainda como a inteligência artificial funciona. Ela não está nesse estágio ainda, ela pode chegar. Ela não está nesse estágio e, assim, eu acho um desperdício de energia se preocupar com o que não existe, né? A gente tem tanta coisa para se preocupar que existe, não só no âmbito da tecnologia, em outros âmbitos, que se preocupar com o que não existe é bastante desnecessário. Então, assim, hoje ela está automatizando tarefas. Sim. Então, que tarefas eu posso automatizar? E aí, se eu treinar as pessoas que estão aqui no meu escritório, no meu entorno, para automatizar essas tarefas, essas pessoas vão se tornar mais produtivas. Eu não estou substituindo essas pessoas. Obviamente, se eu tenho uma quantidade limitada de tarefas e eu tenho muitas pessoas fazendo aquelas tarefas, eu posso ter um arranjo onde menos pessoas, uma quantidade menor de pessoas, faz a mesma quantidade de tarefas e aí, eventualmente, não preciso de tantas pessoas. Nesse contexto bem específico, ela substituiu. Mas é um contexto de grandes empresas, onde eu tenho departamentos muito grandes e tarefas muito repetitivas, que não é o cenário que eu tenho visto por aí e eu tenho treinado grandes empresas. Posso falar, por exemplo, de Vale e Vivo, que são empresas com milhares de funcionários, né, porque publicamente os próprios funcionários da Vale e da Vivo já se manifestaram no LinkedIn e falaram que tiveram treinamentos comigo. Então, são empresas muito grandes e não é isso que está acontecendo nesses locais. Quanto mais a empresa pequena, que você tem uma pessoa só, às vezes, no cargo, já está acumulando um monte de função, ela não vai sair mesmo, ela só vai conseguir dar conta de mais coisas, né? Sim. Então, tem esse primeiro aspecto. O segundo é que a inteligência artificial ela não tem iniciativa. Se ela tivesse iniciativa, né, hoje não existe algoritmos com iniciativa, você tem que dizer para ele, o seu objetivo é esse. E ele só vai ficar procurando fazer aquilo. Então, se eu tivesse se eu criasse um agente de inteligência artificial e falasse para ele, seu objetivo é ficar procurando numa conversa relações com música e criando letras de música a partir disso, ela poderia fazer isso, só que eu tenho que ter um agente dedicado a isso. E numa conversa, qual que é o valor que eu tenho de botar um agente dedicado a isso específico? Quer dizer, ela faz só uma tarefa específica. A gente fica trocando de ideia e tarefa, de contexto, de perspectiva o tempo todo. Sim. Então ela não tem essa capacidade, né? E justamente, isso não é só uma capacidade da gente, isso é quase uma necessidade da gente, ficar procurando outros significados. Cara, é impossível a gente olhar para uma nuvem e não ficar imaginando o que aquela nuvem parece. Né? Olhar para um reflexo de um lago e começar a ter ali uma pequena reflexão. Né? Acho que se você olha hoje para um reflexo de um lago, para uma nuvem, né, e você não está imaginando nada, você está um pouquinho morto por dentro. Né? Precisa procurar um pouco de terapia, talvez, na sua vida, de reflexão, de meditação. Precisa acordar novamente o seu eu criativo. Mas a gente olha as coisas e começa a procurar possibilidades.
Então, mesmo no mundo onde a inteligência artificial, onde nós vamos, por exemplo, criar um monte de agentes para fazer um monte de coisas, eles vão fazer as coisas repetitivas e rotineiras. Nós vamos continuar com esse olhar perseguindo coisas imaginativas, inesperadas. E nesse momento, quem vai ter que ter a iniciativa de criar um outro agente, ou de programar, direcionar, orientar um outro agente, é um humano. Então, o que vai mudar é a perspectiva do trabalho humano. Ele vai deixar de fazer tarefas repetitivas e rotineiras e vai procurar como é que eu posso melhorar processos, como é que eu posso atender novos mercados, como é que eu posso criar novos produtos, como é que eu posso resolver novas dores de clientes, como é que eu posso melhorar a excelência desse atendimento, tornar ele mais humano. Porque o que acontece? Se você dá uma direção para a inteligência artificial otimizar, ela procura. Só que a minha otimização de um processo pode ser tornar ele mais rápido, pode ser tornar ele mais exclusivo, pode se tornar ele mais confortável, pode se tornar... Então, tem vários aspectos em que eu posso melhorar, né? Ela está olhando todas essas possibilidades e mesmo que ela esteja, qual que ela tem que dar foco? O que é mais importante para o cliente? Ela não tem a empatia de se conectar com a pessoa. É importante destacar que, assim, se eu programar uma inteligência artificial para se importar com pessoas num diálogo, numa direção específica, ela performa melhor que o ser humano. Existem testes já, o Google fez um chatbot que era de triagem médica. Nesse chatbot, na verdade, como é que eles testaram, né? A pessoa usava um chat, ela não sabia se do outro lado era uma pessoa ou era uma máquina. Eu começava a falar do problema dela, e aí o médico ou o chatbot dava orientação, ouvia e dava recomendações ali para o primeiro atendimento, né? Similar a um clínico geral, vamos assim dizer. Depois essas conversas foram avaliadas também por especialistas, eles não sabiam se estavam avaliando uma máquina ou uma pessoa. No geral, os pacientes ao avaliarem, os especialistas ao avaliarem, deram notas, né? E na hora que a gente computou essas notas, a inteligência artificial ganhou de praticamente todos os aspectos, ela empatou em um, mas onde teve maior distância, onde ela tirou uma nota muito superior à dos médicos, foi na empatia. E eu não estou culpando os médicos, né? O que acontece? O médico, às vezes, ele tem que lidar com questões muito sensíveis, ele acha um discurso que ele vê que funciona. Se eu falar desse jeito, a pessoa vai entender e não vai ficar atrapalhada, chocada. Então, ele começa a repetir aquilo ali sempre. Só que a pessoa começa a perceber que esse médico está falando para mim a mesma coisa que ele fala para várias outras pessoas. Ela percebe que não há personalização ali. Sim. E na inteligência artificial, justamente porque cada conversa era personalizada, as pessoas entendiam essa personalização como um cuidado extra, como uma busca por proximidade. Está prestando mais atenção em mim. E ela entendia isso como empatia. Ou seja, nós podemos, genuinamente, a máquina está se conectando com o indivíduo? Não, mas nós podemos simular essa conexão, né, através de um tipo de conversa que é percebido pelo indivíduo como empatia. Então, apesar de eu poder simular empatia, quem tem empatia de verdade é o ser humano. Quer dizer, ali eu programei a máquina para se preocupar com uma questão específica de saúde. Agora, eu olho você, eu posso estar preocupado com um monte de coisas. Sim. Posso ficar preocupado com a sua aparência, com o seu aspecto físico, com a sua saúde mental, com a sua roupa, com a sua formação, com o seu passado, com o seu futuro, com onde você vive, com o que você faz no seu tempo livre. Cara, tem um monte de aspectos e perspectivas que eu posso olhar para o Caio como pessoa sem eu ser programado para uma das coisas. A minha mente está livre para explorar todas essas possibilidades existentes. Então, eu acho muito improvável que nós vamos aquietar a mente humana, né, para aguentar ali só o padrão. Acho que nas tarefas e nos momentos onde a gente espera algo padronizado, onde a gente quer um determinado método, uma constância, nós vamos usar a inteligência artificial. Em outros aspectos da nossa vida, nós queremos e precisamos dessa liberdade de percepções, né? Então a gente vai, acho que justamente põe inteligência artificial em alguns lugares para ficar mais livre em outros, né? As pessoas estão pensando que elas estão perdendo alguma coisa, você está perdendo a oportunidade de fazer trabalhos repetitivos e rotineiros, está perdendo uma parte que ninguém nunca quis, né? A gente tem esse mundo maravilhoso aí, o que a gente quer? Ficar no escritório fazendo tarefas repetitivas e rotineiras. Não, eu quero mais que a AI faça a maioria do meu trabalho e eu possa ter tempo para outras coisas. Mas aí também tem uma outra reflexão que nós estamos ganhando tempo. Como nós vamos usar esse tempo? Porque eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos, eu vi lá atrás, já vejo há mais de 3 décadas, tecnologia dar tempo para as pessoas. Como é que as pessoas usam esse tempo? Para trabalhar mais. Exatamente. A gente vai continuar fazendo isso, né? A gente vai continuar nessa rodinha de hamster sem mudar muita coisa. Então a gente está preocupado como que a inteligência artificial vai mudar o mundo, mas não é a inteligência artificial que muda o mundo, somos nós, né? E se nós fizermos agora as mesmas escolhas que nós fizemos com todas as tecnologias das últimas 3 décadas, nós vamos continuar com a cara enfiada no computador do mesmo jeito, não vai mudar nada. Exatamente. Do mesmo jeito que
quando o computador foi introduzido, não, vai ser muito mais Computador, rápido. internet, tal, celular, tudo isso acelerou a vida da gente, né? Sim. Mas a gente escolheu o quê? Continuar trabalhando cada vez mais. Opa, eu tenho mais tempo, o que eu vou fazer? Trabalhar. Poxa, que chato, né? Acho que tem na hora de fazer novas escolhas. Exatamente. Ednei, eu agradeço demais você ter aceitado o nosso convite novamente. Muito obrigado por ter oferecido tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a nossa audiência. É sempre novamente. um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifeOnCast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!